Olá, eu sou Juvencio Furtado, médico infectologista da Associação Paulista de Medicina, da Sociedade Paulista de Infectologia, e hoje eu vou fazer alguns comentários sobre alguns tópicos muito importantes que todo médico, todo profissional de saúde precisa saber sobre a dengue. O primeiro deles, talvez o que mais chama a atenção, em relação a quem transmite. Nós precisamos lembrar que existe um mosquito chamado Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão da dengue. É bom lembrar que esse mesmo mosquito transmite outras doenças que também são importantes, como a febre chikungunya, a doença causada pelo Zika vírus, a febre amarela. Então é importante que a gente enfoque alguns aspectos da dengue neste momento. Então, primeiro lembrando do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti, e ele é um mosquito que se dissemina por todos os lugares. E o seu controle, como nós vamos ver mais adiante, é um dos passos para evitar essa doença. A primeiro momento, a fêmea do mosquito, do Aedes, ele vai picar o indivíduo habitualmente pela manhã e transmite um vírus que pertence a uma família dos arbovírus, como esses outros que eu citei ainda há pouco, e é possível a transmissão desse vírus através da picada desse inseto. Lembrando que sempre é a fêmea do mosquito e que essa fêmea tem um hábito matutino, ou seja, transmite pela manhã. Existe um período de incubação em torno de 5 a 7, 10 dias, que é o tempo que leva para que o vírus se replique, se multiplique no interior desse mosquito e possa ser transmitido através da picada. Uma outra coisa interessante, e por isso a palavra arbovírus, que significa o vírus que se multiplica no interior do vetor, no caso o Aedes. Então a primeira coisa é essa transmissão que ocorre através da picada. O segundo tópico importante são as manifestações clínicas. O que uma pessoa que tem a doença pode sentir ou pode ser percebida. Obviamente, a primeira coisa é a febre. Uma febre alta, progressiva, associada a dor no corpo muito intensa, dor nos olhos, dor chamada retroorbitária, né? Algumas manchas avermelhadas, algum tipo de exantema, que aparece em todo o corpo, habitualmente sem prurido, mas não pode ser excluído o prurido em algumas situações, mas ocasionalmente não tem prurido, e há essa febre que progride, e essa dor no corpo é tão intensa que essa doença era chamada e é chamada de febre quebra-ossos, por conta da intensidade da dor nos ossos, no corpo, o mal-estar que assim vem. Quanto tempo dura essas manifestações clínicas? O tempo, em média, varia de 3 a 7, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada um dos indivíduos, de cada uma das pessoas susceptíveis. Passado esse período, há uma melhoria progressiva do quadro. É bom lembrar também que existem 4 tipos de vírus da dengue. O número 1, 2, 3 e o 4. E cada vez que a pessoa tem uma dessas infecções, existe uma imunidade que dura muito tempo. E algumas pessoas vão perguntar, mas é possível ter dengue mais do que uma vez? Sim, é possível, porque existem 4 tipos de vírus. Pelo mesmo vírus, isso é excepcional. Habitualmente, você desenvolve uma imunidade a ele que pode durar muito tempo. Em relação a doença grave ou não, e aí precisa se lembrar da dengue hemorrágica, que acaba assustando algumas das pessoas, ela ocorre após a segunda e terceira infecção por vírus diferentes, por uma resposta imunológica exacerbada do hospedeiro. Isso pode então causar a chamada dengue hemorrágica. Claro que isso não ocorre sempre, e é importante que se lembre que a ocorrência de dengue hemorrágica não é uma situação comum, não ocorre na maioria dos casos. A maioria dos casos da dengue é uma doença benigna, autolimitada, que
cura espontaneamente. Alguns casos, que são esses que se faz diagnóstico e esses que têm essas manifestações clínicas exacerbadas, que precisam ir ao hospital, ir a uma unidade de saúde. E sempre tem uma pergunta: tem remédio para dengue? Existe um antiviral que serve para tratar essa doença? A resposta é não. Os cuidados são todos sintomáticos. Cuidado principalmente com a hidratação, quer dizer, líquido, bastante líquido. Em segundo lugar, um repouso relativo, né? E o controle da dor e da febre com as medicações sintomáticas. Então, este é um ponto importante a ser lembrado. Por que hidratação? Porque esse indivíduo fica com uma permeabilidade capilar maior. Então, os líquidos extravasam dos vasos e essa pessoa fica desidratada, e esse é um fator de piora clínica. Quando quando um indivíduo tem uma dengue hemorrágica, como é que se suspeita? Pela presença de sufusões hemorrágicas na pele, pela presença de petequias, que pode ser visualizada espontaneamente no exame clínico de superfície, ou mesmo através de um teste de compressão do braço, chamado teste do laço, ou prova do laço, e onde aparecem petequias após o insuflamento de um manguito de pressão. Então, esses são os cuidados. E que medicamentos eu posso tomar para controlar a dor? Quais são os medicamentos, quais são os sintomáticos que eu posso tomar? Os antitérmicos e os analgésicos. Duas classes podem ser empregadas. A primeira é a classe da dipirona. A dipirona pode ser empregada com segurança na dengue. E a outra, são o paracetamol, que pode ser utilizado também com bastante tranquilidade. A única questão que precisa ser lembrada como efeito colateral é não tomar doses excessivas de paracetamol. O paracetamol tem uma hepatotoxicidade relativa, mas quando em doses elevadas, acima de 3 a 4 gramas, isso pode ter um comprometimento hepático significativo. Então, apenas o cuidado ao prescrever, ao tomar o paracetamol. Ele pode ser empregado com muita segurança, aliás, é um medicamento excelente, mas tem que se tomar o cuidado na dosagem. E a dipirona, que todos conhecem, pode ser empregado com muita tranquilidade, evidentemente sem exagerar nas doses, como qualquer medicamento. Em relação ao futuro, como que se faz para controlar a dengue? Afinal de contas, nós temos uma população muito grande de mosquitos, de Aedes, e eu preciso controlar essa população. A gente sabe, comentou aqui, que outras doenças podem ser transmitidas pelo mesmo mosquito. Então, o grande problema é o controle da população de vetores. Este é o maior desafio de todo gestor de saúde e mesmo de todos nós, da população em geral. Porque controlando o mosquito, que é o vetor, que vai transmitir a doença, nós certamente controlaremos a dengue no município, no estado, no bairro, no país. Então, para controlar o mosquito é importante os cuidados em casa, principalmente com reservatórios de água, com locais onde pode se acumular essa água. Isso vale de uma caixa d'água destapada, uma água que fica acumulada no quintal, um pneu, uma garrafa PET, uma latinha, uma tampinha de cerveja, enfim, qualquer local onde esta água possa ficar acumulada. E não é obrigatório que essa água seja absolutamente limpa, ela pode ser uma água acumulada em geral. Isso serve para esse mosquito se multiplicar. É bom lembrar que a larva do mosquito, ela pode ficar muito tempo. E mesmo em locais secos, que ocorre muito no final da temporada de verão, esta água que vai secar, a larva do mosquito vai ficar em algum local, e isso pode, no verão seguinte, ela com o calor eclodir e dar origem ao novo mosquito. Quer dizer, na realidade, eu disse larva, mas não é larva, são os ovos do mosquito, quer dizer, que vão desenvolver uma larva e a partir daí o mosquito adulto. É importante que a gente lembre no controle do vetor. E este, como eu disse, é o ponto-chave do controle da doença da dengue.
E por isso, né, nas praças públicas, o lixo que fica acumulado deve ser retirado com muita frequência pelos órgãos responsáveis, evitar o saco de lixo, que quando chove, normalmente é a época quente que acumula essas águas e, portanto, favorece o desenvolvimento do mosquito. Uma outra questão importante na prevenção da dengue é a vacina. Existe vacina da dengue? Essa é uma pergunta importante. Até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos vacina para dengue. Hoje já existe uma vacina já patenteada, já disponibilizada no mundo, em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, que dá uma segurança relativa na transmissão. É uma vacina que não confere imunidade em 100% dos casos, mas à medida que você vai imunizando as pessoas, você vai tendo uma resposta global melhor e com isso diminui a circulação do vírus na população e, portanto, é possível que essa doença seja controlada no futuro utilizando vacinas. Várias vacinas estão sendo testadas, além desta já patenteada, outras 2, 3, 4 vacinas estão sendo testadas e parece que com resultados promissores, mas ainda em um tempo um pouco maior do que 2 anos para que isso seja possível disponibilizar à população. Até lá, até que essa vacinação em massa ocorra, é importante que se tome os cuidados no dia a dia das nossas vidas, no controle desse vetor. E eu estou insistindo no vetor porque é ele o transmissor da doença. Uma outra questão que cabe lembrar, entre tantas outras, é a questão das grávidas. Existe alguma alteração significativa em relação à dengue e à gravidez? Dengue e gravidez é uma associação que não é boa, mas não existe fatores, não existem determinantes mutagênicos significativos a ponto de causar algum dano. Claro que, se possível, não se desenvolver dengue durante a gestação, isso é um fator protetor, inclusive. Mas isso pode acontecer e dificilmente vai ter grandes danos ao feto, exceto a mãe, que pode desenvolver complicações hemorrágicas e, por isso, ter complicações relativas ao seu filho. Outra pergunta que sempre cabe é a transmissão interhumana. Existe possibilidade de uma pessoa transmitir a outra a doença? Não. É necessário que haja um vetor nesse meio. Esse vetor é que leva de uma pessoa a outra e ele é chamado de vetor biológico, porque ele transmite de uma pessoa a outra. É evidente que o mosquito tem uma vida média, ele vive aí 20, 30 dias, talvez um pouco mais, e este é um período de transmissibilidade. Alguns mosquitos duram 2 meses, mas isto, enquanto ele estiver infectado, ele tem risco, ele tem possibilidade de transmissão dessa doença. Eu espero que essas informações pontuais contribuam para um melhor conhecimento e um aproveitamento melhor dessas informações. E acho que isto é muito importante para outras doenças, é evidente, e a gente está pontuando especificamente dados importantes, o que eu reputo, o que nós reputamos de importante para o conhecimento de todos. Então, acho que essa atenção deve ser feita em relação a essa doença.